Atos capítulo 4, de 23 a 31. Esse é o texto da nossa meditação nessa noite. Atos capítulo 4, de 23 a 31. Acompanhe a leitura da palavra de Deus. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com os gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te agradecemos por tua palavra, te agradecemos porque um dia teu Santo Espírito inspirou Lucas para registrar alguns momentos do nascimento da tua igreja e como ela reagiu ao contexto de perseguição. O que nós te pedimos nessa noite é que o mesmo Santo Espírito ilumine o nosso entendimento, para que nós percebamos as verdades que o Senhor já revelou na tua palavra e para que isso também transforme a nossa vida. Não permita, Senhor, que sejamos somente ouvintes, mas praticantes da tua palavra, Senhor. Que a tua palavra aqueça o nosso coração, nos transformando para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, que é no nome de quem nós oramos. Amém. Queridos, esse é um mês especial para nós, não é? Afinal, são 52 anos de organização da nossa igreja. São 52 anos de misericórdia, graça e bondade do Senhor sobre nós, não é verdade? São 52 anos de serviço ao reino de Deus também, não é? Muitas igrejas aqui em Brasília foram plantadas por essa igreja aqui. Essa igreja é mãe, essa igreja é avó de muitas igrejas. Mais de meio século de história, de encontros e reencontros, de cultos, atividades, discipulados, programações e tudo mais. 52 anos de muitos momentos bons e alguns momentos ruins também, que também fazem parte da nossa história. Tudo isso compõe a nossa história. E se chegamos até aqui, é porque Deus tem sustentado essa igreja com a sua poderosa mão, e eu tenho certeza que você sabe disso. Mas essa celebração também nos convida a uma reflexão. O que faz uma igreja permanecer fiel a Jesus Cristo ao longo dos anos? O que faz da Igreja Presbiteriana do Guará uma igreja verdadeira? Nós vivemos em um tempo em que as igrejas estão cada vez mais ativas. Eu acho que você já percebeu isso, não é? Não só nas redes sociais, mas também nas programações da própria igreja. Há ministérios para todos os gostos, não é verdade? Projetos sociais, campanhas educacionais, ações solidárias, eventos de saúde e uma infinidade de iniciativas voltadas para o bem-estar da sociedade. E vejam, isso não é necessariamente ruim.
De fato, as igrejas também fazem isso. Uma igreja comprometida com o reino de Deus deve impactar o local onde ela está inserida, em todos os sentidos. Mas há uma pergunta mais profunda. O que realmente faz uma igreja ser fiel a Jesus Cristo? Será que basta ter muitas atividades, muitas sociedades, muitas programações? Será que o que define uma igreja fiel é o número de projetos que ela tem, o tamanho do templo ou a relevância social que ela alcança? Será que uma igreja fiel é aquela que tem muitos membros e tem muitos ministérios e possui muitos recursos? Atos 4 nos mostra, queridos, que a verdadeira igreja é reconhecida não apenas pelas atividades que ela desempenha, mas por quem ela é diante de Deus. Um povo moldado pelo Espírito Santo, centrado em Cristo e comprometido com a sua palavra. Em outras palavras, eu estou dizendo que a igreja verdadeira é aquela que adora o Senhor Jesus em espírito e em verdade. Veja, a gente reparou na leitura do texto que após a prisão, e ameaça de Pedro e João, o texto mostra uma comunidade que reage não com medo, mas com fé. E isso é impressionante, não é? E é com base nessa reação que nós vemos que a gente vai meditar nessa noite sobre as marcas de uma igreja fiel que adora o Senhor Jesus. Que marcas são essas? Cultiva a comunhão, prioriza a oração e proclama o Evangelho. Eu vou querer mostrar isso para você nessa noite. E essa igreja faz tudo isso na dependência do Espírito Santo. A primeira marca da igreja que adora é o cultivo da comunhão. Isso está aí no versículo 23. Acompanhe comigo novamente o versículo 23. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Veja, o capítulo está descrevendo aqui a prisão de João e Pedro por causa do anúncio deles do Evangelho. Então, eles estavam anunciando o Evangelho de Jesus Cristo e eles foram presos por causa disso. E aí, eles também foram ameaçados, eles foram chicoteados e tudo mais. Mas, quando eles são libertos, a primeira coisa que eles fazem é procurar os irmãos. Diz o texto para a gente, uma vez soltos, procuraram os irmãos. Veja que interessante, se você fosse preso e ameaçado e açoitado por causa do anúncio do Evangelho, quando você fosse solto, você voltaria a fazer a mesma coisa que levou você à prisão? É interessante a gente pensar sobre isso, porque quando eles saem, talvez a primeira coisa que a gente pensasse, uma noite na cadeia, açoitado, machucado, eu vou dar uma descansada. Acho que estou precisando de um bom banho, dormir num bom colchão, porque esse último dia não foi fácil. Mas não tem nada disso para eles. Quando eles saem, a primeira reação não é o isolamento, não é o descanso, mas a primeira reação é o retorno à comunhão. E eu queria que vocês guardassem isso. Eles compartilham com seus irmãos o que aconteceu e toda a igreja participa daquela experiência como se fosse a sua própria história. E, queridos, essa é uma marca da verdadeira igreja de Cristo. É uma igreja que vive a fé em unidade, em comunhão. Veja, o cristianismo nunca foi um projeto individual. Eu falei isso hoje para minha turma de escola dominical. Mesmo quando Deus chamou um homem, Gênesis 12, Abraão, ele chamou um homem para ser uma grande nação. O projeto de Deus para a história da redenção sempre foi um grande povo reunido para adorar. Um povo de todas as línguas, tribos, raças, nações, etnias. Desde o início, Deus chamou um povo e não pessoas isoladas. A comunhão é o contexto em que o Espírito Santo molda esse povo à imagem de Cristo. Se você olhar o versículo 32 do capítulo 4, ele diz o seguinte, um versículo depois do texto que nós lemos, versículo 32, capítulo 4. Da multidão dos que creram, eram um o coração e a alma. Essa é uma maneira de Lucas descrever a unidade, a verdadeira comunhão que existia naquela igreja. A igreja vivia como um corpo, não como consumidores do culto.
consumidores que vão ao culto, consomem, depois vão embora e vivem uma vida isolada. Eles se pertenciam, se apoiavam, enfrentavam a perseguição juntos. E, queridos, eu acho que isso é muito significativo para nós. Eu acho que você já entendeu o meu ponto. A gente vive uma cultura que valoriza o individualismo. As pessoas não querem mais se aproximar umas das outras. É engraçado, não é? Chega a ser irônico o fato de que nós nunca tivemos tanta opção para conexão. Você fala agora, se você quiser, com alguém do outro lado do mundo. Nesse exato momento. Você não precisa esperar dias para uma comunicação, uma carta que vai. Agora você fala. As pessoas têm redes sociais, elas têm contato, têm tecnologia, têm maneiras de nutrir comunhão. E nunca houve uma população que se sente tão solitária quanto a nossa. Quanto mais opções de relacionamento, mais as pessoas se isolam. Até dentro da igreja, e aqui a gente precisa fazer uma autocrítica, há quem prefira um cristianismo particular, desconectado da vida comunitária. São aqueles que nós chamamos de desigrejados. Sabe que igreja dá problema? É claro que dá problema. A gente vai pisar no calo um do outro mesmo. Então é melhor eu viver cultuando aqui na internet, eu ouço algumas pregações, eu canto alguns louvores, eu faço as minhas orações, e eu evito algum tipo de confrontação, algum tipo de desgaste. Só que o que a gente não repara é que Deus nos santifica exatamente por meio desse desgaste. É o ferro afiando o ferro. É onde a gente tem a oportunidade, a igreja é onde a gente tem a oportunidade de exercer perdão, de caminhar uma milha a mais com as pessoas, de oferecer a outra face, de dar o testemunho cristão, de imitar Jesus Cristo. Mas quando a gente rejeita a igreja, a gente rejeita ser igual a Cristo também. A gente rejeita a oportunidade de demonstrar um amor abnegado, de viver em unidade. O Evangelho nos chama, queridos, para o oposto do que a cultura secular nos inclina. Ele nos chama para a comunhão, para o discipulado, para a mutualidade, e tudo isso dentro da igreja. É nela que nós aprendemos a perdoar, servir, repartir, crescer juntos e tudo mais. Então, não existe um cristianismo maduro fora da comunhão. Toda maturidade cristã passa pela igreja, passa pela comunhão, passa pelos desafios, passa por essa vida intensa de unidade que provoca atritos sim, mas são nesses atritos que o Espírito Santo trabalha para moldar o nosso coração, nos humilhar, quebrar o nosso orgulho e nos tornar mais parecidas com o Senhor Jesus Cristo. Quando a gente evita a igreja, a gente evita também a santificação. E é verdade, queridos, é verdade. Fique 2 domingos sem vir à igreja. No terceiro você não vai querer vir mais. Quanto mais você se afasta, mais você quer se afastar, porque o seu coração é assim, o meu coração é assim. O nosso coração, que ainda carrega resquícios de autossuficiência, não vê valor na comunhão, não vê valor na admoestação, na disciplina, nesse andar juntos. A gente prefere viver isoladamente, vestir uma capa de religiosidade, não mostrar para as pessoas o que acontece no nosso coração e deixar tudo como está. Só que não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Cristo nos chamou para uma vida em unidade. Quem despreza a igreja não entendeu a própria graça que o salvou. A segunda coisa que a gente aprende é que a igreja que adora, cultiva a comunhão, não só cultiva a comunhão, mas também prioriza a oração. Isso está aí do versículo 24 até o versículo 30. Eu queria que você percebesse que quando Pedro e João ouvem as ameaças, a primeira coisa que eles fazem é se reunir para orar. Isso é interessante, não é? Eu não sei se você já viveu alguma experiência desse tipo, de ter a vida ameaçada, mas é aterrorizante passar por algo nesse sentido. Então, se você está ameaçado de morte, talvez uma inclinação natural do seu coração seja de se proteger, de tentar se esconder. Mas repare, não há pânico, não há uma reunião de estratégia, como que a gente vai contornar aqui a situação, como que a gente vai organizar a nossa logística para tentar proteger esse povo. Não tem nada disso. Há um clamor unânime
dependência de Deus em oração. Veja, Lucas diz aí para a gente que eles levantaram a voz a Deus com um só coração. É muito interessante quando Lucas fala sobre isso aí no versículo 24, né? Unânimes levantaram a voz a Deus e disseram, porque às vezes a gente tem a impressão de que foi uma oração conjunta onde todos falaram, e não é isso. Tá? Até porque seria muito difícil todos falarem exatamente a mesma coisa. E mesmo que eles tivessem decorado um tipo de oração, ainda assim ficaria diferente o tempo, a entonação daquilo que você fala. Teria que ter muito ensaio. A ideia aqui foi que provavelmente alguém orou, e como era uma igreja que estava unida de alma, todos concordaram com aquilo, que é mais ou menos o que a gente faz nos nossos momentos de oração. Um representante se levanta e ora em nome da igreja. É por isso que as orações que a gente faz em público, no culto público, a gente nunca fala somente no nosso nome. Perdoa os meus pecados. Senhor, abençoa o teu servo. A gente sempre fala no nome da igreja, perdoa os nossos pecados, abençoa a tua igreja, cuida do teu povo, porque é a oração de um representante do povo. E todos eles concordaram com aquilo que foi dito nessa oração. Aí você se pergunta, tá, pastor, que oração foi essa? Né? Quais eram os elementos dessa oração? O texto conta pra gente. O primeiro elemento é a adoração. Está aí do versículo 24 até o versículo 28, diz assim: ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram, Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, o qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito pré-determinaram. Veja, queridos, a base dessa fala é a adoração ao Senhor. É assim que eles se referem ao Senhor quando eles começam a orar. Tu, soberano Senhor. Queridos, o que é soberania? Soberania é controle absoluto. É governo total. Veja o reconhecimento. Pedro e João acabaram de ser presos. E eles foram presos no entendimento deles, debaixo da soberania de quem? Do próprio Deus. É isso que eles estão falando. Tu, soberano Senhor. E eles reconhecem que Deus não somente é soberano, mas que Ele fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Eles confessam que Deus está no controle até mesmo das perseguições, que era exatamente o que eles estavam vivendo naquele momento. E olha que interessante, eles citam aqui o Salmo 2, lembrando que os reis da terra se levantaram contra o ungido do Senhor, o próprio Senhor Jesus Cristo. Mas isso aconteceu debaixo da autoridade e do governo de quem? Do próprio Deus. Queridos, isso é muito significativo para a gente, tá? Porque a teologia saudável da oração é essa. Antes de você pedir, você adora. Você reconhece que Deus é. E sabe por que isso é interessante? Porque à medida que você reconhece quem Deus é, os seus pedidos são refinados. Eles são purificados no seguinte sentido: diante da majestade do Deus soberano que governa todas as coisas, inclusive o seu próprio sofrimento, quando você tem o vislumbre da majestade de Deus, isso coloca o seu coração no lugar para não pedir coisas fúteis e superficiais, mas por pedir coisas relativas ao reino de Deus. A adoração produz em nós uma visão correta das coisas, e a gente para de querer viver essa vida superficial, pedindo coisas materiais para alimentar o nosso próprio ego, e se importa com o que realmente é importante. É por isso que eles adoram o soberano Senhor. Uma outra coisa que eles fazem, depois de adorar, aí então é pedir. Aí você repara no versículo 29 e no versículo 30. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos o quê? Que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus Cristo. Vamos ser honestos. Você está sofrendo, o que você pede? Eu peço alívio. Básico. Eu estou sendo ameaçado, eu peço, Senhor,
Não deixe isso acontecer. Eu estou sendo perseguido, Senhor, me livra dessa perseguição. Eu estou sofrendo, Senhor, tira o sofrimento. É isso que a gente faz, queridos, mas não é isso que a igreja primitiva faz. Você reparou no teor da oração deles? Eles estão sofrendo, o que eles pedem a Deus? Eles não pedem livramento, eles pedem coragem. Concede aos teus servos que anuncie com toda a ousadia a tua palavra. Eles pedem poder, não conforto. Exatamente o oposto da que a gente faz nas nossas orações. A gente não pede poder para sermos corajosos e lidarmos com o sofrimento. A gente pede conforto, uma vida mais confortável. Eles querem continuar a missão, mesmo que isso custe dor ou rejeição. E a pergunta que fica para mim e para você, enquanto igreja, é: como que está a nossa vida de oração? Muitas vezes a gente ora pouco, e quando a gente ora mal. Uma oração completamente centrada em nós mesmos. A gente pede bênção, mas não transformação. A gente pede livramento, mas não coragem. A oração da igreja primitiva era centrada na glória de Deus e no avanço do reino. Era isso que importava. Era um reflexo da oração que o próprio Senhor Jesus ensinou, que prioriza as coisas do reino e depois pede pelas coisas básicas da existência. Ela começa com adoração e termina com entrega. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Talvez, queridos, o que falte a nós, igreja contemporânea, não sejam novos métodos. A gente está muito preocupado com o método. A gente está muito preocupado com programação, com o método de fazer a igreja funcionar, do que faz, de que maneira que faz, quando faz, para quem faz, e a gente está dobrando pouco o nosso joelho. A nossa boca não vai mais no pó. A gente só se preocupa com programações e métodos e atividades. O poder da igreja nunca esteve em programas, e você sabe disso. O poder da igreja sempre esteve na dependência do Espírito Santo. Será que a nossa oração reflete isso? Será que o nosso coração reflete a nossa dependência do Espírito Santo? Ou a gente está mais preocupado em pensar a igreja como um conjunto de programas e atividades? Mais joelho dobrado, mais boca no pó, menos programa, menos estratégia. Terceira coisa, uma igreja que adora, proclama o evangelho com ousadia. Está aí no versículo 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. O texto diz, que após a oração o lugar tremeu. Se você se lembra de algumas passagens no Antigo Testamento, isso era um claro sinal da presença de Deus. Lembra que isso aconteceu no Monte Sinai, quando Moisés recebeu as tábuas da lei? E isso aconteceu em outros momentos da história, onde havia um claro sinal da presença de Deus. O lugar tremia, como uma manifestação do poder, da presença de Deus ali. Mas a gente tem a tendência de pensar que isso é um milagre, não é? Isso é sobrenatural, que coisa espetacular. Imagina você estar orando e o lugar onde você está treme, marcando a presença de Deus. A gente enche os olhos de pensar, a gente enche os ouvidos de pensar algo a respeito disso. Mas o verdadeiro milagre vem em seguida. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Veja que o tremor ali não foi o fim da resposta, foi o início. É onde tudo começa. Deus respondeu enchendo a igreja para cumprir a sua missão, e o resultado é evidente. Lá no capítulo 5 vai dizer para a gente que crescia mais e mais o número de crentes no Senhor. Queridos, uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que fala de Cristo. Essa é uma marca da igreja verdadeira. Ela anuncia o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, quer custe muito. Não se cala diante da oposição. Ela teme mais a Deus do que os homens. Ela prefere agradar mais o Senhor da igreja do que o ouvido das pessoas.
Ela não negocia o evangelho para parecer relevante. Se a mensagem da cruz é doída e causa revolta nas pessoas, ela continua pregando a mensagem da cruz mesmo assim, porque essa é a mensagem que salva. Não é a mensagem que agrada os ouvidos, mas é a mensagem verdadeira daquilo que Deus fez por nós em Jesus Cristo. Ela proclama a cruz, mesmo que ela seja escândalo ou loucura, como Paulo coloca em 1 Coríntios. O grande desafio da igreja hoje, queridos, da nossa igreja hoje, é o mesmo desafio da igreja em Atos. Perder o medo, recuperar o entusiasmo e confiar que o Evangelho ainda é o poder de Deus para salvar. Esse é o nosso desafio, perder o medo de homens, se entusiasmar com Deus e continuar pregando o Evangelho, que é poder de Deus para salvar os pecadores. Tem um missiólogo que dizia o seguinte, o nome dele é Andrew Murray, ele diz assim: há pouco entusiasmo pelo reino de Deus, porque há pouco entusiasmo pelo rei. Sabe por que muitas vezes a gente não prega o Evangelho como a gente deveria pregar? Porque a gente não está entusiasmado com ele. A grande verdade é essa. A gente não está entusiasmado com o reino de Deus e com a mensagem desse reino, porque a gente perdeu o nosso entusiasmo pelo rei. A gente deixou de ver a glória da graça do Senhor Jesus Cristo, o que Ele fez por nós na nossa própria vida. E quando nós perdemos isso, nós perdemos o entusiasmo de falar do nosso Salvador. Queridos, essas 3 marcas, comunhão, oração, proclamação, não são apenas práticas da igreja, são reflexos da própria vida da igreja e da vida do próprio Senhor Jesus Cristo. Quando você olha para Jesus, você vê que Ele viveu em comunhão com seus discípulos, o tempo todo, muitas vezes se sacrificando para estar com as pessoas, muitas vezes tirando do seu tempo de descanso para servir uma multidão que seguia Ele de maneira interesseira, sim, porque foi essa multidão que gritou lá no final para Ele ser crucificado. Estava à procura de benefícios, de milagres, mas mesmo assim, mesmo cansado, Ele servia as pessoas, Ele buscava comunhão com as pessoas. Jesus orava continuamente ao Pai, a gente vê em vários momentos dos evangelhos Ele saindo para ter a intimidade com Deus, orar ao Senhor. E também proclamava incansavelmente o reino de Deus. Ele ia anunciando, onde ele chegasse, do evangelho, das boas novas, o reino de Deus estava próximo. Então, queridos, a igreja fiel é aquela que se parece com Jesus Cristo, uma comunidade moldada por Cristo, que depende do Espírito e vive pela palavra. Deixa eu terminar da seguinte maneira. Quando nós olhamos para os 52 anos dessa igreja, nós percebemos quantas vezes o Senhor nos sustentou com o mesmo Espírito que encheu a igreja em Jerusalém. Ele nos uniu em comunhão quando estávamos quebrados, várias vezes, você sabe disso, você conhece a nossa história. Ele ouviu as nossas orações, quantos pedidos foram respondidos positivamente por Deus, feitos aqui, nessa igreja. Ele nos fez testemunhas do Evangelho nessa cidade. Como eu disse a você, essa igreja é mãe, é avó de várias outras igrejas aqui no Distrito Federal. Mas a celebração de hoje não é apenas olhar para o passado com gratidão. Isso a gente tem feito. Mas é olhar também para frente com um propósito renovado. Que o Senhor nos conceda mais anos de fidelidade, mais unidade nos nossos relacionamentos, mais fervor na oração, mais joelhos dobrados e mais ousadia ainda na proclamação do Evangelho, mesmo que isso custe, e custe muito para nós. Porque a melhor forma, queridos, da gente agradecer a Deus pelo que Ele nos deu até agora, é permanecermos fiel a Ele no presente, até que o nosso Senhor Jesus Cristo volte. Paulo escreveu uma carta à igreja que estava em Filipos,
E ele diz assim para aquela igreja: aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Isso não é uma dúvida, isso é uma afirmação dele. O Senhor Jesus há de completar toda boa obra que Ele começou na nossa vida. Que os próximos 52 anos, queridos, da nossa igreja, sejam repletos de comunhão, de uma vida de oração e de pregação fiel da palavra. Que o nosso Senhor nos dê a graça de viver dessa maneira. A gente vai cantar agora em resposta a essa mensagem com um cântico que fala muito sobre isso, sobre a nossa adoração, a glória que a gente dá ao Senhor Jesus. Eu convido você a se colocar em pé e a cantar esse cântico conosco.